Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas. E aí galera, o som tá saindo agora que eu tinha mutado aqui o microfone aqui. Adquirimos um novo microfone aqui para o canal e a gente está aprendendo a mexer com a ferramenta. Nós estamos inovando aí, cenário novo, novos equipamentos aí para tornar a experiência ainda melhor para vocês aqui no canal. Cada dia fica mais profissional aqui, tá bom? Para vocês. Então, hoje nós vamos responder aqui 25 questões do nosso simulado, tá bom? Se você ainda não adquiriu o nosso simulado, entre em contato aí com a professora Delma no 61 99406 2320, tá? Para você estar adquirindo aí o nosso simulado, que vai ajudar bastante você aí na hora de estudar melhor, né? Você vai assistir a teoria, e depois praticar, né? Você só vai conseguir aí um bom desempenho na sua prova se você fizer em conjunto tanto a prática como também a fazer a teoria junto com a prática, né? O Tiago Ferraz perguntou aqui se tem algum palpite aí para a nota de corte. Bem, Tiago, eu acredito que a nota de corte vai ser parecida com a nota de Santa Helena, né? Parece que o último colocado ficou com 76 pontos. Então, eu acho que é acima de 75 pontos, tá? Então, não vai pensando em nota de corte, cara. Estuda bastante para você chegar lá. Vai pensando no intuito de gabaritar as questões, tá? Como a gente sempre fala aqui no canal, a nota mínima, a nota de corte não nos interessa. O que interessa para a gente é gabaritar as questões para a gente poder ficar dentro das vagas de ampla concorrência, né? E tá conseguindo aí a aprovação sem depender muito de outros resultados, né? Entendeu? Então a gente vai trabalhar nessa perspectiva aí de conseguir ficar dentro do número de vagas de ampla concorrência. Nem no cadastro de reserva não nos interessa, para a gente já ser chamado na primeira turma para formação, tá bom? Então vamos lá, eu já vou compartilhar aqui com minha tela com vocês. Só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tá? Deixa aquele like, deixa seu comentário, que vai fortalecer muito aqui o canal do Professor Chagas, que estão prestando aqui essas aulas totalmente gratuito, batendo um papo, dando umas dicas para vocês, beleza? Então vamos lá, galera, olha só, nós vamos responder hoje 25 questões. Vamos começar, são direito constitucional, direito administrativo, estatuto da criança e do adolescente, e 10 questões da Lei 13.022, beleza? Então vamos lá, começar aqui pela nossa primeira parte, questão 6 de direito constitucional, né? Falando aí sobre as vedações, né? Então o nosso Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, né? Temos vários direitos, deveres, né? Obrigações, mas também o próprio Estado também tem algumas limitações, né? Tem algumas coisas que são proibidas ao Estado, né? Aqui a nossa questão vai falar primeiro aqui, ó, o item 1, né? Assinale a alternativa correta. Preste atenção, galera, toda vez que vocês lerem o enunciado da questão, já cita o que a questão está pedindo. Se ela está pedindo a resposta correta ou se ela está pedindo a resposta incorreta. Presta atenção nisso aí. Muitos candidatos acabam pecando e perdendo bastante questões nas provas justamente por ir afoito. Ele já bate o olho e vê ali uma questão que ele acabou de estudar e aí ele não se liga no enunciado, já mete ali o certo, e aí na hora de quando vem o resultado estava errado, aí poxa, errei. Então vamos prestar atenção nisso aí, tá? Então galera, olha só, o item 1 fala assim, ó, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes
dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Professor, o que é esse interesse público? Então, o Estado brasileiro, né, nós seguimos aqui o princípio da laicidade. O que é laicidade? Então, o nosso Estado é um Estado laico, né? Então é separado a religião da política, né? Pode um líder religioso se candidatar a um cargo político? Pode, porque todos que preencherem os requisitos para a investidura em um cargo eletivo pode se candidatar. Porém, o que não pode é o Estado se tornar um braço da religião, né? Tipo, antigamente como os estados teocráticos e atualmente como alguns estados confessionais, né? Como o Irã, como alguns estados islâmicos, né? Que são estados confessionais. Há um erro que as pessoas falam que são estados teocráticos. Hoje nós não temos mais estados teocráticos. Há únicos resquícios de estados teocráticos que temos na história são os estados lá da Mesopotâmia, né? No Egito, onde o faraó incorporava a pessoa do próprio Deus, e alguns imperadores romanos que se intitulavam a própria manifestação de Deus na Terra. Já no Irã, não podemos dizer que lá é uma teocracia. Por quê? Porque lá o chefe supremo, que é o chefe supremo lá religioso, né? Temos lá um parlamento, temos um presidente, né? Um parlamento, lá é um parlamento, presidencialismo parlamentar, que temos o parlamento e temos o presidente. Só que o presidente ele é só o primeiro-ministro representa o governo, enquanto o presidente representa internacionalmente o país, né? Tipo como alguns estados, né? Tipo Israel. Israel tem o presidente e tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é quem governa e quem representa o país internacionalmente é o presidente. Então, no Irã é assim. O Ayatollah Khomeini, que é o líder supremo do Irã, ele não se intitula a própria encarnação de Deus. Ele é o representante de Alá. Então não podemos dizer que é um estado laico, beleza? Um estado teocrático. Lá é um estado confessional. Aqui no nosso país é um estado laico, separado igreja de religião. Mas eles podem contribuir de forma ao interesse pessoal. Geralmente essas religiões, a católica, a protestante, eles sempre tem alguma fundação pública, tem alguma escola, né, como a escola adventista, a escola batista, a católica, a escola Dom Bosco, marista e assim sucessivamente. Então as escolas elas podem receber subsídio do governo para poder em algum momento desafogar quando o município ou o estado não estiver dando conta de matricular a quantidade de crianças que existe naquela localidade. Então pode ser transferido. Então a nossa resposta aqui está correta, a letra A. Recusar fé aos documentos públicos também está correto, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública emite uma identidade, essa identidade é válida em qualquer lugar, né, no território nacional. Independente de que você tirou no DF ou se tirou no Goiás, aonde você apresentar essa identidade, ela tem que ser reconhecida. Pode suspeitar que ela não é uma identidade falsa? Pode, mas negar a veracidade e se constatar, né? Por exemplo, o cara foi abordado numa ronda policial, suspeitou que a identidade dele era falsa, né? Manteve ele ali no momento, ali no local, consultou os dados dele, estava correto. Então o agente policial não pode negar fé ao documento público, porque isso pode até inclusive ser um crime administrativo, tá?
criar distinção entre brasileiros, criar distinção entre brasileiros ou preferência entre natos e naturalizados, né? Nós sabemos que existe uma diferença. Os brasileiros natos são aqueles que nascem aqui no território brasileiro ou aqueles a quais os pais estavam a serviço do governo brasileiro e nasceram em outro país, né? Ou mesmo que não estavam a serviço do governo brasileiro, mas nascendo em outro país, os pais foram e já registraram ele lá na embaixada. Dentro da embaixada tem um cartório de registro, que aí registra a criança lá, então ela já de fato. E os naturalizados não. Por exemplo, aquele que não estava a serviço do governo brasileiro e aí ele não registrou na embaixada, então ele vai ser registrado como no país dele, né? Lá no país que ele nasceu. Porém, quando ele completar 18 anos, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Então ele vai se naturalizar, né? E aí ele se torna também um brasileiro nato, porque ele tem o sangue dos brasileiros. E temos o caso dos estrangeiros, os portugueses. Ao virem ao Brasil, existe um tratado internacional de reciprocidade que um português vindo ao Brasil, ele já tem os mesmos direitos que um brasileiro e assim sucessivamente. Um brasileiro indo para Portugal, as mesmas coisas. Aqueles que falam a língua portuguesa, mas não são natural de Portugal, tipo Moçambique, tipo Angola, precisam de 5 anos. Os demais de outras nacionalidades, 15 anos vivendo aqui no país sem nenhum problema com a justiça, né? Idoneidade moral e assim sucessivamente. Então todas as afirmativas aqui estão certas, beleza? Letra 6, letra D, tá, galera? Vamos lá, avançando aqui. Vamos prestando atenção nos comentários aí, porque de repente caiu uma questão com alguma coisa do que eu estou falando aqui. Aí, por vocês terem prestado atenção, já vamos lembrar disso aqui. A Constituição estabelece como direito dos trabalhadores rurais e urbanos, né? Agora nós estamos falando dos direitos sociais. Artigo 6º da Constituição. Então, fala assim, ó, a letra alternativa A, repouso semanal remunerado exclusivamente ao domingo, né? Jornada de 8 horas realizados em turnos ininterruptos. Então, ó, toda vez só pode ser ininterruptos jornadas de 6 horas, tá, galera? Toda vez que a jornada for 8 horas, tem que haver uma jornada, a jornada tem que ser dividida em 2 partes e tem que ter o horário de almoço ali, entendeu? Então essa aqui, ó, nós já podemos considerá-la errada. Gozo das férias anuais remunerada com no máximo 1/3 a menos, ó. No caso lá a lei diz que é a mais, tá? Então essa aqui, ó, tá errada. A irredutibilidade do salário salvo disposto em contrato. Aí lá tá falando que é tipo em convenção sindical, tá, beleza? Tá, galera? Não não, peraí, essa aqui Aí fala assim, a assistência gratuita aos filhos desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, né? Então, a nossa resposta correta é essa aqui, tá, galera? Letra E, tá? Porque aqui, ó, falou exclusivamente, preferencialmente, tá? E aqui tá falando contrato e não é contrato, convenção, né? O sindicato, né? Tipo, tem que haver então a nossa letra, ou nosso questão 7, letra E, beleza?
Vamos lá para a nossa questão 8. A questão 8 ainda falando dos direitos e garantias fundamentais. Galera, isso aqui é o que mais vai cair na sua prova. De tudo que você tem que estudar é o artigo 5º, tá? É o que mais vai cair aí na sua prova, principalmente para a guarda municipal, né, que é segurança pública. O artigo 5º é o que despenca na sua prova. Então, vamos para cima do artigo 5º aí. Então, ó, tendo em vista a disciplina constitucional a respeito do direito de greve, considera-se as seguintes assertivas, né? Aqui ainda estamos falando dos direitos sociais, né? Falando de direito de greve, o direito de greve é um direito social. Então, o item 1, né? Fala assim, ó, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Aí a alternativa vai dizer, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E a nossa letra, o item 3 vai falar assim, é assegurado a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interessados profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Aí nós temos aqui, ó, a nossa questão número 8, a nossa questão é a letra B, tá? Todas estão corretas, beleza, galera? B. Vamos lá para a nossa questão 9, né? Agora sim é o artigo 5º, né? Vai falar da prática do racismo. É uma conduta que é severamente combatida pelas normas de direitos humanos internacionais. No Estado brasileiro, a Constituição estabelece quanto a essa matéria que o racismo né? Então lá no artigo 5º nós temos, né, que o racismo ele é. Galera, olha só, aqui o que o examinador fez? Ele usou várias partes, né, em que também o racismo está incluso, né? Só que está pedindo, né, conforme o texto constitucional, né? Conforme a Constituição estabelece quanto à matéria, ou seja, tem que ser uma que a alternativa em que tá conforme a Constituição, tá? Então, olha só, aqui a alternativa é a nossa letra A, tá? O racismo é um crime inafiançável e imprescritível, né? Inafiançável e imprescritível. Então essa aí, nossa letra E, letra A, nossa questão 9, letra A. Vamos aqui para a nossa última questão aqui de direito constitucional. Nós vamos responder 5 questões e 5 de direito administrativo. Ainda falando ainda do artigo 5º, né? Que eu coloquei aqui, que é as partes que mais caem, os direitos sociais e os direitos os direitos individuais e coletivos, né? O artigo 5º. Então, assinale a alternativa incorreta, ó, dessa aqui nós estamos pedindo a incorreta. As penas não poderão ser. Aí lá a Constituição diz que aqui no Brasil não haverá pena de caráter perpétuo. Também não haverá banimento e também não haverá tratamentos cruéis. Só nos resta o quê? Perdas de bens e valores, né? Então, se você está devendo para um banco, e o banco pode pedir que a justiça penhore os seus bens, né? E aí você acabe tendo seus bens penhorados, leiloado para poder pagar essa dívida. Então a nossa questão 10 aqui é a do... Estou vacilando aqui de novo. A nossa questão 10 aqui é a nossa letra C, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá responder agora 5 de direito constitucional ou de direito administrativo.
Essas questões aqui fazem parte do nosso simulado, tá, galera? Então, ó, fala assim, ó, a Constituição Federal, em especial o artigo 37. O artigo 37 é o que vai falar do administração pública, né? Que vai dar um embasamento para o direito administrativo. Só lembrando que, diferente das outras leis, né? Dos outros direitos, o direito administrativo ele não é codificado, ele está esparso em várias outras leis, né? Então nós vamos encontrar o direito administrativo aí em várias localidades, né? Nós vamos encontrar aí na Constituição, na Lei 8.112, nós vamos encontrar na Lei de Responsabilidade Fiscal e várias leis, né? O direito administrativo vai estar esparso nessas leis, né? Então, aqui o artigo 37 é o que vai dar o embasamento para toda a administração pública. Então fala assim, a nossa Constituição de 1988, em especial o artigo 37, estabelece que a administração pública direta e indireta, ó galera, presta atenção nisso aqui, ó. Vou explicar aqui rapidinho, porque lá na prova de Santa Helena de Goiás, as pessoas acabaram confundindo e perdendo questões nisso aqui, ó. Teve uma questão lá que falava de direito administrativo, aí ela falava tinha lá, se eu não me lembro, eu só sei que a alternativa correta era o Instituto de Previdência. Aí eles colocaram lá. Então, galera, a administração direta é o quê? São as secretarias, tá? Secretarias municipais. Dentre essas secretarias municipais temos várias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Administração e várias outras, né? E dentro dessas secretarias nós temos os seus respectivos órgãos, né? Que compõem essa secretaria. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela tem os seus órgãos. Quais são esses órgãos? São os hospitais, as UBSs, as UPAs. Então, essa é a administração direta. Já a administração indireta são o quê? São as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as EPs, empresas públicas, e as sociedades de economia mista. Então, lá na questão, tinha uma pá de coisa. Tinha um hospital, que eu não lembro agora. Sei que tinha um hospital, tinha umas outras. E tinha falando do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, galera, ele é uma autarquia, tá? Assim como o INSS, que é uma autarquia federal, todos os institutos de previdência dos municípios também são autarquias. Ou seja, são entidades criadas para prestar um serviço que deveria ser da própria administração indireta, porém a administração pública cria essas entidades indiretas para realizar um serviço público, né? Então, assim como o INSS, por exemplo, aqui em Valparaíso, o nome do instituto aqui é o IPASVAL, né? O nosso IPASVAL, o nosso Instituto de Previdência. Aí, em cada cidade ela tem uma sigla. Lá em Lusiânia, o IPASLuz, parece que em Aparecida de Goiânia é o Aparecida Prev, e assim sucessivamente. Elas sempre vão ser uma autarquia, beleza? Cuidado na hora disso aí. Então fala aqui, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ele obedecerá aos seguintes princípios, né? O colega aqui já se adiantou e colocou aqui o nosso mnemônicos, né? O mnemônico para a gente lembrar dos princípios explícitos. Professor, por que explícitos? Porque temos outros princípios que são os princípios implícitos. Qual a diferença, professor, de princípio explícito para implícito?
Os explícitos estão escritos na lei, na Constituição. E são esses: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos alguns outros que estão implícitos, ou seja, eles estão em outras leis sem ser na Constituição. Aí que são o princípio da razoabilidade e vários outros, tá? Então, aqui nós estamos perguntando um que segue certinho o que está escrito na Constituição. Então, o examinador aqui, ó, ele foi esperto, ó, ele bota algumas questões, né, parecida com a questão verdadeira, né? E aí isso induz muita pessoa ao erro, né? Tipo aqui, ó, ele colocou aqui, ó, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e liberdade de moradia. Então, nós já consideramos essa aqui errada. Legalidade, pessoalidade, moralidade, aí no caso seria aqui, ó, impessoalidade, tá, galera? Então aqui, ó, tá errada a nossa questão, tá errado, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade e paciência. Ó, ele coloca uma palavra parecida. Aí na hora lá da adrenalina, você tá ali na pilha fazendo a prova, você vê, aí você acaba, não presta atenção e acaba marcando errado. Então a nossa resposta correta aqui, ó, você vem aqui, ó, legalidade está aqui, impessoalidade, a moralidade está aqui, a publicidade e a eficiência, tá? Então a nossa resposta correta é a nossa letra A, beleza? Então vamos lá para a nossa questão 7. Falando do ato, né? Atos administrativos também despenca na prova, tá, galera? É bom que vocês conheçam aquelas atribuições dos atos administrativos que a gente chama Confofimob, né? Que é as características dos atos administrativos. Então, para o ato praticado pela administração pública estar revestido de legalidade, deverá atentar o que prevêem os princípios consagrados, ó, isso que nós acabamos de ver. Então, se um ato administrativo violar algum desses princípios, ele já se torna um ato nulo, né? Ou passível de revisão pela justiça, né? Sendo que a sua não observância implicará na nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa, ó, correta. Galera, presta atenção nisso aqui, ó. A própria Constituição mesmo fala que o particular pode fazer tudo que não está na lei, mas o agente público ele só pode fazer aquilo que está na lei. Então, vocês que serão futuros guardas municipais, se atentem a isso aí, porque igual o comandante Oliveira, quando ele esteve aqui no podcast, ele falou uma coisa: você pode fazer 100 atos de bravura, de grandeza, salvou pessoa, mas no dia em que você fizer um ato que for contra todos os princípios constitucionais, um só vai anular todos os 100 atos de bravura que você fez durante ali a sua carreira. Então, vamos nos atentar para isso, né? Muitas pessoas, quando falam em guarda municipal, já fica perguntando: professor, vai ter porte de arma, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o que, tal. O cara já quer saber da arma, né? Tipo, então, galera, uma arma é uma coisa de grande responsabilidade. Não é só ter uma arma e sair atirando em qualquer um, metendo a porrada num e no outro, não. O guarda municipal padrão é aquele guarda que só intervém na hora que realmente for necessário, né? A própria lei 13.112 fala disso, que o guarda 13.022, né? Ela vai falar que o guarda municipal, né, ele tem que ter um diálogo com a comunidade, tem que procurar
a força é o último recurso a ser usado. Então, vamos nos atentar sobre isso aí, porque você rala tanto para conseguir aí entrar num concurso público e aí por uma bobagem você acaba que perde tudo que você construiu aí, ainda pode sair de lá com um processo nas costas para você responder pro resto da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Então a nossa resposta correta aqui da nossa alternativa 7 é a letra E, que vai falar assim, ó: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvada as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, né? Então, os cargos em comissão, né, eles são de livre nomeação e exoneração, enquanto que os cargos efetivos, eles dependem de aprovação na provas e títulos, né? E a administração pública ainda pode ressalvar o direito ainda de acrescentar alguns outros critérios, né? Principalmente vocês que vão para ser guarda municipal, que vão passar por várias fases, né? Vai ter aí primeiro a prova objetiva, depois o TAF, depois investigação de vida pregressa, toxicológico, psicotécnico para aptidão de arma de fogo. Então tudo isso aí são critérios que a administração pública pode incrementar. Então a nossa resposta correta aí é a nossa letra E, beleza? 7E. A nossa questão A vai falar assim: qual é a lei do processo administrativo? Olha só, galera, o processo administrativo é uma das coisas mais cabulosas que existe aí, que qualquer um que é servidor público, por qualquer bobagem, pode estar acabar sendo envolvido em um processo administrativo aí, talvez por culpa, por dolo, né? Ou simplesmente você foi acusado injustamente, né? Aí o PAD, né, como nós chamamos, processo administrativo disciplinar, ele vai te garantir a ampla defesa e o contraditório, mas quer dizer, só o desgaste que você vai ter em passar por isso não é bom, tá bom? E a lei que regula o processo administrativo é a nossa letra C, tá? Que vai falar que é a lei 9784 de 99, beleza? Vamos lá para a nossa letra, a alternativa 9. Ainda falando dos processos administrativos, né? Serão observados, entre outros critérios, de atuação conforme a lei e o direito, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Aí a letra B vai falar: cobrança de despesas processuais, impulsão somente quando provocado do processo administrativo, sem prejuízo da ação dos interessados. Letra C, a divulgação dos resultados oficiais, a divulgação oficial dos atos administrativos sem ressalva, impessoalidade administrativa quando constatada conveniência. Atuação quando e conforme a conveniência administrativa, celeridade e objetividade. E a letra E vai falar assim: interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, podendo aplicar de forma retroativa a nova interpretação, né? Então aqui, ó, nós estamos, a nossa resposta correta da nossa letra 9 é a letra A, tá? Porque a atuação tem que ser conforme a lei e o direito, né?
observada todas as formalidades essenciais à garantia dos direitos do administrado, aquilo que eu tinha acabado de falar sobre a garantia do contraditório e da ampla defesa, beleza? A nossa questão 10 aqui, ó, vai falar: a atividade administrativa pode ser prestada de duas formas, né? Quais são elas? Então, nós temos aqui a nossa letra C, né, que é a centralizada e descentralizada, né? Que são as formas da administração. Quando ela é centralizada, nós estamos falando da administração direta. E quando ela é descentralizada, nós estamos falando da administração indireta, né? E nós temos também, quando nós falamos dos órgãos, nós temos as desconcentradas, né? Quando a centralizada, ela pode também se desconcentrar, né, nos órgãos, beleza? Então a nossa resposta correta aí é a nossa letra C. Agora nós vamos responder 5 questões do ECA, tá? O ECA também é muito importante, né? Principalmente quando o guarda municipal vai tratar com o menor infrator, né? Quando ele comete aí alguma ação análoga a algum tipo de crime. Então é bom que o guarda municipal, galera, ele tem que ser um cara bem estudioso, né? Não basta só passou no concurso público e nunca mais pegou nos livros, né? O guarda municipal, ele está sempre em uma certa educação continuada. Sempre as leis estão sendo renovadas. O que era crime hoje, amanhã já não pode ser. O que não era crime, amanhã já pode ser um crime. Então as leis estão em constante mutação. E isso é importante na vida do guarda municipal, estar sempre estudando as leis, né? Principalmente para ter um embasamento na hora de uma abordagem, na hora de uma prisão, para que não venham cometer um ato aí de ilegalidade e acabar respondendo aí por um PAD, né? Aquele canal azul marinho, né? Como é o nome dele? Eliel Miranda. Eu assisto direto o canal dele, ele sempre fala isso, da importância do guarda municipal estar sempre se atualizando, estudando, né? Para poder não cair em alguma dessas peças que a vida pode acabar pregando por você por ignorância, por desconhecer a lei, né? Aí fala aqui a questão 21, né? Fala assim, ó, de acordo com a lei 8069 de 13 de julho de 1990, né? O nosso famoso aí estatuto, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências, dentre outros requisitos para a investidura, o membro do Conselho Tutelar, né? Tipo aqui mas isso é bom para título de curiosidade você saber, né? Ele deve ter idade superior. Então, para algumas coisas é preciso ter a maioridade, né? Não só de 18 anos, mas acima de 21 anos. Então, para o ingresso aí como um conselheiro tutelar, né? O guarda municipal vai trabalhar muito ao lado do conselho tutelar, né? Porque a maioria dos crimes geralmente são das infrações penais, né? Atos análogos aos crimes são cometidos por menores. Então sempre está levando o menor para o conselho tutelar, acompanhando nessas horas, né? Então o conselho tutelar é um dos órgãos que o guarda municipal tem que conhecer a fundo toda a sua estrutura, toda a sua legislação pertinente sobre o conselho tutelar, né? Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra E, tá? 21 anos, tá? Então quando você for tratar lá com os conselheiros tutelares, quando eles chamarem você ou você prender algum
menor e de repente for preciso levar para o conselho tutelar, alguma coisa do gênero, então é importantíssimo que você conheça a fundo o conselho tutelar. A nossa questão 22 vai falar assim, de acordo ainda com a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, qual o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento de apuração, do procedimento de apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, estando o adolescente internado provisoriamente, né? Então, temos um prazo, né? Então, que o menor todo o procedimento tem que ser realizado dentro de 45 dias, tá? Que chama o provisório, né? 45 dias. Então, bom vocês saberem que essa aqui é uma questão clássica aí nas carreiras policiais, tá bom? Então vamos lá, agora nossa questão 23, ainda falando ainda de questão de segurança pública, de acordo com a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências, qual a pena privativa para quem submeter, criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância ou vexame ou constrangimento. Então, a pessoa, né, isso tanto o próprio familiar como um próprio guarda municipal, um diretor de escola, qualquer pessoa que cuida de uma criança que cometer alguma dessas que estão escritas aqui, pode pegar uma pena aí, né? Ser submetido a uma pena aí. E pode variar aí, a nossa resposta correta é a letra B, né? Que vai falar que é de 6 a 2 anos de detenção. Galera, olha só, existe uma diferença, tá? Entre detenção e reclusão, né? Todas as penas até 2 anos é detenção. Passou de 2 anos, aí é reclusão. Qual a diferença? Detenção é que você tem vários benefícios, né? Você pode prestar um serviço voluntário, né? Um serviço ali, fazer capinar um lote, ajudar ali numa obra pública para pagar sua pena. Já quando nós falamos de reclusão, não, aí já é regime fechado e já é outra coisa, né? Então tem essa característica. Detenção é uma coisa, reclusão é outra coisa, tá? No direito penal lá vai falar sobre isso aqui. Também vai cair aí para vocês sobre direito penal e é muito bom vocês conhecerem mais a fundo. Então a nossa resposta correta da 23 é a letra B, tá? Questão 24, né? O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção, né? Então a proteção é restrita ao adolescente, parcial à criança ou adolescente ou integral à criança ou adolescente, condicional à criança e o adolescente ou integral somente à criança. A nossa resposta correta é a nossa letra C, né? A proteção deve ser integral à criança e ao adolescente, tá? Assim como os senhores também vão às vezes deter e encaminhar ao órgão competente o menor, também os senhores terão o dever de proteger as crianças, né? De várias formas de abuso, de crimes contra a criança, né? Então, os senhores vão se deparar com as situações mais bizarras que existem e por isso que o guarda municipal tem que ter um bom psicológico, um bom emocional, porque tem cada coisa que chega em embrulha o estômago, né? Só da gente pensar sobre isso. Então, cuidem aí da sua saúde mental, da sua saúde emocional
e do seu físico também para poder fazer o teste aí, o TAF, que não vai ser fácil, tá? A nossa questão 25 vai falar aí, ó, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 18A, né, que foi acrescentado, a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, né? Então, a criança ela tem o direito, né, de ser educada sem precisar usar esses métodos de castigo, de tratamento cruel e degradante. Às vezes, uma boa conversa vale mais do que uma agressão. De acordo com esse estatuto, não é considerado tratamento cruel ou degradante a conduta em relação à criança ou adolescente que... então, galera, tem aqui, ó, várias que pode ser considerada uma conduta degradante e tratamento cruel, né? Então a humilhação, né, é um tratamento degradante, né? Humilhar uma pessoa. Ameaça grave também, né? Ridicularizar, né? Também. Resulte em lesão, né? Qualquer coisa que resulte em lesão. E a nossa letra E, todas estão corretas. Professora Delma, essa aqui, você que é especialista no ECA. Hã? Vem aqui, ver essa questão aqui. Que eu acho que lá no gabarito ela deve estar errada aqui. Do castigo, né? Fala que a criança ela tem direito de ser educada sem castigo físico, cruel ou degradante. Como, então... o que humilha. O que humilha, né? Tratamento cruel, degradante é humilhação. Aí todas as outras são castigo físico. Entendi. Então, a nossa letra, o gabarito, então tá errado. Então, é a nossa letra A, né? Isso. Beleza, então. Então, galera, ó, vamos lá para nossa lei 13.112, tá? 13.022, Estatuto das Guardas. Nós vamos fazer aqui da questão 6, nós fizemos na outra aula da questão 1 a 5, agora nós vamos fazer da questão 6, né? Então a questão 6 vai falar assim, ó, a lei 13.022 de 2014, o Estatuto das Guardas Municipais, é correto afirmar que... então fala assim, ó, o município pode criar por decreto. Não, a lei diz que é o quê? Por lei, né? A guarda municipal é criada por uma lei específica, né? Então essa aqui já está errada. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo. Então a nossa resposta correta é essa aqui, ó. Letra C. Letra B, né? Aí as outras estão erradas por quê? Aí fala que a guarda é formada por servidor integrante de carreira única, com salário conforme, ó. Lá na letra da lei vem só até aqui, ó, só por lei municipal, não tem estadual, tá? E os limites, os municípios que fazem limites, fala aqui, ó, que eles não podem, mediante convênio ou consórcio, constituir uma guarda municipal para poder atuar nos dois municípios. E a lei diz que pode, né? 2 municípios podem constituir uma guarda municipal para cuidar dos bens, serviços e os prédios públicos dos 2 municípios. Então, as duas aqui estão erradas. A nossa resposta correta é a nossa letra B. A 7, né, vai falar assim, ó, conforme o Estatuto das Guardas Municipais.
Aí aqui eu acho que está pedindo, aqui não estava errado, exceto, né? Então, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos é um dever do guarda municipal. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos voltados a melhorias das condições de segurança da comunidade. Também está lá na nossa lei lá, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para me mostrar para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Interagir com a sociedade. Interagir com a sociedade para discussão de problemas e projetos voltados à melhoria e condição. Então, também a nossa resposta aqui, está correta, né? Então aqui, está pedindo exceto, né? Ficou errado aqui, mas exceto. Aqui não está de acordo, aqui está em desacordo com a lei, tá? Interagir com os demais órgãos de poder de polícia administrativo visando contribuir para a normatização, fiscalização das posturas e ordenamento urbano, né? Então tá aqui na nossa lei também, né? Deixa eu ver aqui. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia visando... Então está correta também, tá, galera? A nossa letra... A questão errada aqui, é a nossa letra D, tá? Por quê? Porque aqui, fala encaminhar ao juiz. E não é ao juiz, tá? A nossa letra aqui fala, encaminhar ao delegado de polícia, tá? Então, nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, beleza? Aqui está em desacordo com a lei. A nossa questão 8, né, vai falar, foi uma prova aí do Estatuto para a Prefeitura da Guarda Municipal de Salvador. Após ampla movimentação popular, as autoridades competentes decidiram que a Guarda Municipal de Salvador atuaria de modo concorrente com o órgão de trânsito estadual no exercício de suas competências no trânsito, né? Então, o que pressupõe para que a Guarda Municipal concorra com por exemplo, se tem uma companhia de trânsito municipal, a guarda já pode contribuir, já pode atuar ali, né? Agora com a guarda, o departamento de trânsito estadual, aí já é diferente, tá, galera? Já não só basta a coisa, pressupõe a edição de lei estadual autorizando, né, a guarda a atuar concorrentemente, né, com os agentes de trânsito estaduais. Quando é municipal, só pressupõe a celebração de um convênio. Então, nossa letra aqui, nossa letra A. A nossa questão 9 vai falar ainda, o Estatuto das Guardas da Prefeitura Municipal de Imbé, no Rio Grande do Sul. Aí fala assim, segundo a Lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas, quanto às competências específicas, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, analise as alternativas a seguir, analisando V para as verdadeiras e F para as falsas, né? Então, zelar pelos bens, equipamentos e todos os prédios existentes no município, todos os prédios existentes no município. Não, são só
os prédios públicos. Então a nossa letra aqui, ó, já é falsa, tá? Cuidado, galera, nesses pegadinhos aqui, ó, que é aqui onde a banca vai atrasar o lado de vocês, né? Tipo, dando aí questões aí com essas pegadinhas, tá bom? Prevenir e inibir pelo progressivo uso da força, bem como coibir o uso de armas, infrações penais e administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam para a paz social, né? Então tá verdadeira. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas, também está certa. A única que está também essa aqui, ó, tá errada, tá, galera? Então a nossa resposta correta é a nossa letra A, né, que fala FFVV, né? Então, resposta letra A. A questão 10 vai falar assim, ó, da Guarda Municipal de Porciúncula, no Rio de Janeiro, né? Fala assim, em relação ao controle e funcionamento das guardas municipais, assinale a alternativa correta, né? Então, controle, né? Temos os órgãos de controle. O funcionamento da Guarda Municipal será acompanhado mediante controle interno, exercido pela ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. Aí a letra B vai falar: a Guarda Municipal terá código de conduta própria conforme dispuser a lei municipal. O acompanhamento das guardas será por controle externo e exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores e todas que utilizam arma de fogo. As guardas municipais podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Está errada essa aqui. Logo de cara a gente já percebe que ela está errada. Então a nossa alternativa correta é a nossa letra B, tá? Que vai falar assim, a Guarda Municipal terá seu código próprio, né? Conforme dispuser a lei. Então, letra B. Alternativa 11 fala assim, ó, da Guarda Municipal também de Porciúncula, no Rio de Janeiro. No termo da Lei 13.022 é correto dizer que é reconhecida a representatividade das guardas municipais. Então, as guardas municipais, elas são reconhecidas a representatividade como? Então, no Conselho de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho de Segurança, no Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais. Então, a nossa resposta correta é a nossa letra A, tá? 11A. Tá lá na lei desse jeito aqui. A nossa questão 12 aí vai falar: nos termos da Constituição Federal, os municípios poderão constituir guardas destinadas à execução de atividades de defesa civil, ao patrulhamento ostensivo das vias públicas, as funções de polícia judiciária. Então, isso aqui, ó, a gente já viu que está errado. A proteção de bens e instalações. Galera, ó, tá falando aqui, ó, conforme a Constituição lá, né? Artigo 144,
144, parágrafo 8, né? 8, se não me engano. Qual é a redação que está lá? Né? Por mais que a Guarda Municipal tenha algumas funções, mas nós temos que responder, ó, cuidado nessa hora aqui, ó. Tá pedindo conforme a Constituição. Lá na Constituição está dizendo, ó, a guarda são os municípios poderão constituir suas guardas para a proteção de bens, serviços e instalações, né? Então a nossa questão 12, letra D, tá, galera? Cuidado com isso aqui, ó, para você não perder uma questão de bobeira. Aí fala assim, a questão 13, ó, da Prefeitura de Taubaté, São Paulo. Uma das missões principais da Guarda Municipal consiste em dar proteção ao patrimônio público municipal, bem como os seus serviços. São considerados bens públicos, exceto, olha só, os de uso comum do povo, tais como rio, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especiais, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimentos da administração pública. Lembra, tem uma aula aqui no canal que eu explico isso aqui, galera. Os bens públicos, né? Que está lá no Código de Direito Civil, que fala quais são os bens públicos, né? E se você não sabe, ó, você acaba que perde uma questão dessa aqui, porque você não sabe os conceitos dos bens públicos. Então, os bens de usos dominicais, que constituem patrimônio das pessoas jurídicas ou de direito público, com objeto de direito pessoal ou real de cada uma das entidades. Aí a nossa resposta correta é a letra B, tá, galera? 13B. Os bens de uso comum, né? Tais como rios, mares, tá certo, né? São esses mesmos, né? Tá pedindo aqui, está incorreta. As de uso dominicais são aqueles bens que constituem eles trocaram o conceito, ó, os bens de uso dominicais é esse conceito aqui, ó. São terrenos destinados a serviços ou estabelecimentos da administração. Cuidado na hora de responder, ó. Eles pegaram e trocaram os conceitos, né? E os bens de uso especial são que constitui patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto, né? Até eu expliquei lá. Os bens de uso comum são aqueles que todos podem usar ao mesmo tempo, como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial são o quê? São aqueles bens que são utilizados para prestar um outro serviço público. Exemplo, uma viatura da Guarda Municipal só pode ser usada por um próprio guarda municipal para uma determinada finalidade, para se dirigir ali em ronda ostensiva de um prédio público para outro, fiscalizando ali, dirigida por um guarda municipal, uma ambulância, que ela serve para prestar um outro serviço público. Então, elas são bens de usos especiais, né? Já os bens de uso dominicais, não, como eu acabei de dizer, são o que? São esses, ó, destinados a terrenos, destinados a serviço. Então, eles inverteram aqui, ó, as explicações. Então, a nossa resposta correta aqui, ó, da nossa questão 13 é a letra B, tá? Presta atenção lá na nossa aula quando eu falei a explicação dos bens públicos. Aqui, ó, caiu uma questão, você não sabe, acaba que perde. A questão 14, ó, fala aqui da Prefeitura de Suzano, para a Guarda Municipal de Suzano. Nos termos da Lei 13.022 de 2014, é um princípio mínimo de atuação das guardas municipais
Vamos ver lá os princípios. Vamos lá, galera. Ver, ó, os princípios. Quais são, ó? A proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. A preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas. O patrulhamento preventivo. A composição com a evolução social e o uso progressivo da força. Então vamos voltar aqui, ó. O patrulhamento, ó, o patrulhamento preventivo, o patrulhamento ostensivo e preventivo, né? Então não está nos princípios aí, ó. Tá só. Então a função de assistência social à população carente. Compromisso com a evolução social da comunidade. Tá lá nos nossos princípios. Compromisso, sim, ó, da comunidade. Comprometimento com a função da segurança pública. Não está aqui, ó. Então, a única que está aqui, ó, tá pedindo é um princípio da atuação. Essa ficou até mal formulada, porque está pedindo aqui não é um princípio, é um princípio. Então a única que é um princípio aqui, ó, é a letra C, tá, galera? 14C. O compromisso com a evolução social da comunidade. Beleza? As outras, ó, tá tudo em discordância com a lei. Ó, lá fala só o patrulhamento preventivo. Aqui tá falando que é ostensivo e repressivo. Função de assistência social não é. Comprometimento com a função de segurança pública até é, mas não está no princípio, tá, galera? Presta atenção porque, ó, tá falando aqui, ó, você não conhece a lei, você comprometimento com a função de segurança pública, sim, é verdade, mas está pedindo que está entre os princípios, e isso aqui não está nos princípios. Na hora de responder a prova, tem que ter essa clareza aí. Vamos lá para a nossa última questão aqui da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, tá? Da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. No que tange às guardas municipais, admite-se, conforme a lei dispuser, o policiamento judiciário. Então, já está errado essa aqui. O porte de arma, né? A repressão ao tráfico entorpecente, até que sim, mas não é a função precípua da guarda, né? A apuração de infrações penais, não, né? Quem apura infrações penais é a polícia judiciária, que é aqui, né? Então está errada, está errada, está errada, e a nossa resposta correta é essa aqui, o porte de arma, né? Antigamente existia uma certa limitação para o porte de arma, mas aí o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele primeiro permitiu aí uma medida cautelar, né? Permitindo com que todos os guardas municipais pudessem fazer uso de arma de fogo independente da quantidade de habitantes, e depois o plenário do Supremo confirmou a medida cautelar do Alexandre de Moraes. E aí agora todas as guardas municipais podem ter porte de arma independente da quantidade de moradores, beleza? Então, galera, essa aqui foi nossa aula, tá bom? Resolvemos aí 25 questões para ajudar vocês aí na preparação aí para o seu cargo público, tá bom? Se tudo der certo, nós vamos acabar fazendo mais questões em breve, tá? Então, se você ainda não adquiriu o nosso material, adquiram aí, tá bom? Entre em contato aí com a professora Delma no 61994062320
E em breve, na véspera da prova, nós vamos fazer mais uma live aí de revisão, comentando alguma dessas questões aqui ou trazendo novas questões, tá bom? Um abraço.